Então, boa noite, primeiramente, Isabel, Pastor João, Pastora Betina, Padre Nilton, todo o público que está nos acompanhando, de todas as religiões, pois o propósito é o mesmo. Queria agradecer do fundo de coração a disponibilidade de tempo de vocês para estarmos debatendo um pouco, pois é uma situação bem delicada que estamos vivendo. Vou esperar mais uns minutinhos, deixar o pessoal ir entrando. Às vezes tem alguns atrapalhos aí na hora de se conectar à internet, tem alguns problemas técnicos. Esperar alguns segundinhos, o pessoal ir entrando. Era arrumar o celular aqui. Às vezes, quando não é um, é outro que cai a conexão e... Sim. Às vezes o celular não entra, liga no computador. Tinha que configurar o meu, era problema na configuração. Faz parte. Não, mas continuando, eu decidi fazer essa live, pois como nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo de adversidade, as igrejas, o centro espírita estão fechados, não só em Palmeiras, mas no nosso Brasil inteiro, mundo afora. Não é motivo para nós deixar de orar, de rezar, de acreditar, de ter fé. Verdade. E que isso vai passar e logo nós vamos poder se reunir novamente em busca de um só propósito, pois essa pandemia até serviu para mostrar para nós que o nosso Deus é o mesmo, que o nosso Jesus é o mesmo, que a Bíblia que eu leio é a mesma que o Padre Anildo lê, que a Pastora Betina, o Pastor João, a Isabel. E o propósito de todas as religiões, eu tenho certeza que é o único. A Pastora Betina eu até não tive muito contato, não conheço muito pessoalmente, mas ouço falar muito bem da senhora, pastor. Padre Nildo. Que bom! Já conheço, tivemos algumas atividades juntos, padre, vamos continuar se Deus quiser. Estava meio afogado com o meu TCC, com meus trabalhos acadêmicos ali, mas consegui terminar e agora estou mais disposto para ajudar qualquer seja trabalho voluntário. Pastor João também já me conhece, mas me conheceu quando eu era pequenininha, né, pastor? Tinha uns 10 anos, 8 anos. E a Isabel, nossa amiga, Antonieta, acabou passando o contato dela, vem para agregar, para somar, para falar um pouco sobre a Centro Espírita, Luz e Caridade, aqui de Palmeiras. Então, eu vou passar a palavra para a pastora Betina, depois Padre Nildo, Pastor João e Isabel, para vocês se apresentarem, falarem um pouco de vocês, como é que está sendo, como é que estão vivendo em tempos de pandemia, como é que é a importância da religião, porque nós deixamos de ter fé, deixamos de orar, deixamos de acreditar, a gente acaba perdendo o propósito pela vida. Então, eu vou passar um pouco para a pastora Betina, falar um pouco para nós. Então, uma boa noite a todos e todas. É com muita satisfação que a gente acolhe esse convite. Eu sou, então, a pastora Betina, atuo aqui na região de Chapada, Sarandi, todo o interior, Nova Boa Vista, Novo Barreiro e também em Palmeira das Missões. A gente reside aqui já fazem 5 anos com a família. Então, sou casada com o Maurício, temos 4 filhos. A mais velha já está na universidade, o segundo já está fazendo o ensino médio, e os 2 pequenos, então, também estudam no fundamental. E estamos à frente da igreja aqui, juntamente com o pastor Carlos, que reside em Chapada, já é pároco aqui da nossa paróquia há 30 e tantos anos, né? E a gente veio somar também nesse trabalho. Então, a gente sempre está à disposição da comunidade aqui em Palmeira das Missões, não só como igreja, não só na nossa igreja luterana, né, mas em todas as relações que a gente puder contribuir aí para o bem-estar da sociedade como um todo. Obrigado pelas palavras, pastor Betina. Passar um pouco para o Padre Nildo apresentar para nós. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pastora Betina, pastor João Hamilton.
Isabel e a todos que nos acompanham por esta live, de feliz propósito e de um tema muito pertinente e que certamente era necessário falar, ainda mais numa comunhão tão bonita assim, de pessoas que à frente das suas igrejas, do seu jeito de crer, nesse tempo de pandemia, têm feito o seu melhor. Eu sou o padre Nildo Moura de Melo, sou pároco aqui da Paróquia Católica Santo Antônio de Palmeira das Missões e São Pedro das Missões. Na Igreja Católica nós temos os padres diocesanos e os padres religiosos. Aqui nós somos padres religiosos da Congregação dos Oblatos de São Francisco de Sales. Conheço o Gabriel porque trabalhamos juntos no Comitê de Ajuda na campanha Socorra Quem Está com Fome e tenho a alegria de compartilhar esse momento, as nossas ideias, os nossos sentimentos e a nossa fé. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, padre Nildo. Passar a palavra para o pastor João um pouquinho. Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos que estão nos assistindo, a pastora Betina, ao padre Nildo, a Isabel, ao Gabriel e a todos os demais que nos ouvem. Eu sou o pastor João Hamilton, já resido aqui em Palmeira das Missões há mais de 17 anos, 15 anos, aproximadamente 15 anos, cuidando da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. E sou casado, tenho 3 filhos e viemos da cidade de Cruz Alta para cá como atividade profissional e, ao mesmo tempo, nós passamos a cuidar da igreja aqui também. Então, hoje nós vamos falar um tema que está sendo discutido a nível de Brasil, a nível mundial, e que tem, de certa forma, assombrado os corações das pessoas, e é um tema muito propício para todos nós discutirmos nessa noite. Uma boa noite a todos e que Deus nos dirija e nos abençoe. Muito obrigado, pastor João. Passar a palavra para a Isabel, que vai falar aí para todo o pessoal do Centro Espírita Luz e Caridade e os demais públicos que estão nos acompanhando. Boa noite, então, a todo o pessoal que está acompanhando a live. Agradecer ao Gabriel pela iniciativa tão linda, né, de fazer um diálogo interreligioso nesse momento tão importante das nossas vidas, tão desafiador. Então, Gabriel, parabéns pela tua bela iniciativa. Eu fico aqui representando, né, os trabalhadores da Sociedade Espírita Luz e Caridade, aqui de Palmeira das Missões. Eu moro aqui desde que a Universidade Federal de Santa Maria, então, veio para Palmeira, né, Campus Palmeira. Então, são 14 anos. E uma das grandes alegrias que eu tive é que aqui, né, tinha uma sociedade espírita, a religião a qual eu pertenço desde o útero da mamãe, né? Então, toda a minha família tem esse histórico. A gente nasceu em berço espírita e veio hoje representar os nossos amigos. Eu estou vendo nos comentários que tem vários que estão prestigiando o pessoal lá da casa, né? Essa casa abençoada. E agradeço muito e me sinto honrada de estar dividindo esse espaço com pessoas como a pastora Betina, como o padre Nilton, o pastor João Hamilton. Meu respeito, minha admiração pelo trabalho de vocês, né, nas suas religiões. E que seja uma noite linda, né, com muita fé. Muito obrigado, Isabel. Então, um lembrete aí, estamos com quase 10 minutos de live, pessoal, a gente começou com pouco público, agora já bastante pessoas entraram. Lembrando que essa live foi feita com o propósito de discutirmos a importância de nos mantermos com fé, a importância da religião em tempos de pandemia, em tempos de adversidade, pois todos os fiéis, independente da religião que sigam, eles não estão podendo se reunir com seus amigos, seus pastores, com o padre, para orar. Mas creio que todo mundo tem uma Bíblia em casa, todo mundo esteja rezando, todo mundo esteja pedindo para que isso passe, para que logo nós possamos nos reunirmos fisicamente.
eu achei muito interessante, até agradecer novamente todos os envolvidos pela disponibilidade de fazermos isso, que mostra que o propósito da religião ele é um só, e todas as religiões acreditam no mesmo Deus, no mesmo Jesus, e mostra que o pastor, o padre, o Allan Kardec, todas as religiões, elas não têm, como que eu posso dizer, vamos ver qual é a palavra ideal, não tem nenhuma adversidade, preconceito uma com a outra, porque o preconceito às vezes é imposto e é dito de boca para fora, às vezes por pessoas que não têm conhecimento de causa. Pois eu já fiz Eucaristia, Crisma, já tudo na Igreja Católica, já participei do Allan Kardec, já participei de igrejas evangélicas e vejo que o propósito, a ideologia que as igrejas seguem é o mesmo. E agora, em tempos ainda mais difíceis, eu até vou dar a palavra para vocês, como que está sendo realizado para manter o público, os fiéis, os cristãos, acompanhando o trabalho de vocês, rezando. Está sendo feito algumas lives, algumas reuniões, tenho aquele Google Meet, tenho o Zoom, algumas outras plataformas que eu estou no meio acadêmico, ainda seguidamente a gente tem aula com os professores, tudo de forma virtual, por não podermos ter aulas presenciais. Queria que vocês falassem um pouquinho como é que está sendo dentro da igreja de vocês. Estão havendo algumas reuniões, havendo os lives, como é que o público está interagindo com vocês? Vou deixar aberto agora para quem quiser posicionar, passar um pouco para nós. Primeiro, como é que está sendo conduzido a fé dos cristãos, dos fiéis nesses tempos de pandemia. Posso começar? Pode. Então, assim, ó, lá na nossa Sociedade Espírita Luz e Caridade, nós temos os estudos, né, sistematizados da doutrina, que acontecem semanalmente. Então, com a impossibilidade dos encontros presenciais, nós estamos mantendo via Google Meet e outros aplicativos o estudo nos horários, né, que eles aconteciam, então virtualmente. E tem sido uma experiência muito boa, porque a gente observa que ao estudar, né, a doutrina de Jesus, inclusive o nosso lar fica protegido, as energias, né, ao entorno da gente mudam, a gente fica fortalecendo a nossa fé, né? Já que o nosso tema é fé. A fé, a gente ela não nasce milagrosamente em nós, né? A fé, ela é construída dentro da gente. E estudar a doutrina, como a gente está fazendo semanalmente, nos ajuda e nos fortalece. Também a evangelização infanto-juvenil e dos jovens, nós estamos enviando via grupo de WhatsApp para as famílias. Então, a gente envia a aula, a mãe e o pai mediam, né? A família, na verdade, media, a responsável pela criança e pelo jovem. O jovem até nem precisa, que eles sabem melhor do que nós sobre as tecnologias, né? Então, mediam com essa criança e ela, então, continua aprendendo e fortalecendo o amor de Jesus no coraçãozinho dela, né? Então, também tem o atendimento fraterno, que no início da pandemia não estava sendo oferecido, mas devido a alguns pedidos, então, em alguns momentos mais específicos, pode ser entrado em contato e o pessoal fazer um atendimento na Casa Espírita com todos os cuidados, né, preconizados, uma pessoa por vez, junto com uma dupla de trabalhadores. Que o atendimento fraterno nada mais é do que ouvir e apoiar e buscar auxiliar no que for possível, né, aquela pessoa que está necessitando. Então, a princípio, a gente está mantendo as atividades mesmo à distância. Obrigado, Isabel. Pastor João, Padre Nildo. Pode ser, Padre Nildo. Estamos à escuta. A nossa paróquia
nós passamos a fazer todas as celebrações em privado e unicamente na matriz, desde o dia 17 de março, com o perigo, então, da pandemia, que a gente nem conhecia bem no início. A primeira atitude, então, foi essa, preocupando-se com a proteção de todos. Nossa paróquia é formada por 33 comunidades nos municípios de São Pedro e Palmeira das Missões. E então temos mantido todos os dias a Santa Missa, às 19 horas, na Igreja Matriz, com transmissão por live e também por uma das rádios da nossa cidade. Então, esse é um encontro marcado, diário, com todos os católicos da nossa paróquia, dos nossos municípios, às 19 horas de cada dia, com a missa. Depois, mantemos também o diálogo com todas as lideranças e com as pessoas, por todas as mídias sociais que estão disponíveis a nós. O atendimento às pessoas individualmente também é feito naqueles casos mais necessários e também com os devidos cuidados para esse tempo. Continuamos também com uma preocupação muito grande com as pessoas que passam necessidades na nossa cidade. Então, temos uma ação, uma campanha chamada Socorra Quem Está com Fome. A Igreja Matriz permanece aberta todos os dias também para oração individual, e há sempre uma pessoa lá dentro que cuida da Igreja Matriz e também de quem chega. Então, tivemos aquilo que as celebrações que são os pontos altos, como a Semana Santa, como a Trezena de Santo Antônio, como o Corpus Christi, sem a presença dos fiéis dentro das nossas igrejas e a celebração unicamente na matriz. Foi um tempo que nos exigiu, tem sido um tempo que nos exige criatividade, dinamismo e, acima de tudo, a proximidade, por meio da oração e do contato nas mídias sociais com todas as pessoas. Então, isso tem sido o jeito com que a nossa paróquia Santo Antônio tem seguido sua missão neste tempo difícil de pandemia. Muito obrigado, Padre Nildo. Passar a palavra para o pastor João um pouquinho, pastor. Podemos conversar, sim. Primeiramente, que é um prazer nós estarmos aqui reunidos com tão grandes pessoas aqui da nossa comunidade, com o Padre Nildo, com os pastores aqui das igrejas evangélicas, né, com a pastora Betina, com a Isabel, com você, Gabriel. Nessa época de pandemia, eu creio que as pessoas estão isoladas, muitas delas isoladas, outros buscando se proteger. Nós, como igrejas, nós temos feito lives, né, as nossas lives ao vivo, principalmente nos domingos e às vezes nos dias de semana, para que os nossos irmãos possam participar, possam interagir também. Eu uso bastante o WhatsApp, né, ou mesmo o Messenger, para comunicar com os irmãos, o telefone, para nós fazermos os contatos. Eu sempre fui de fazer visita no hospital, fazer as visitas familiares, né? Mas como nós temos pessoas idosas, pessoas que se protegem, a gente está evitando isso. Então, hoje, graças às redes sociais, nós estamos aqui nessa noite conversando, nós estamos aqui interagindo, que é uma maravilha. E saber que cada entidade está preocupada com os seus membros, né? Com as pessoas que ali participam, e age de uma maneira para que esse contato não se perca. Eu confesso que, como pastor, eu me preocupo muito, porque mesmo você fazendo o melhor que você pode, ainda assim a gente acaba vivendo um distanciamento também
com aquelas pessoas que estão ali na nossa comunidade, né? Eu fico feliz de ouvir, né, vocês falarem que estão agindo, estão usando meios para que essa relação, essa aproximação, ela não pare. Isso é maravilhoso. Então, eu estou sempre buscando, tem pessoas que eu visito pessoalmente, né? Tem umas pessoas que estão comigo sempre nos grupos de oração, e os cultos nós fazemos aí às vezes 2 vezes por semana online, e sempre direcionando alguma coisa a respeito da igreja, a respeito da obra, de uma forma dinâmica, de uma forma pessoal, conforme nós falamos, tá bom? Vou deixar outros falar aí, e tenho certeza que temos muito a ouvir aqui nessa noite. Muito obrigado, pastor João. Passar a palavra um pouco para a pastora Bettina, colocar como é que está sendo conduzido. Acho que agora pode falar. Uma satisfação ouvir, né? Sim. É uma satisfação ouvir as experiências, a preocupação e o cuidado de cada qual que aqui apresentou. No início, eu confesso que a gente teve bastante dificuldade. Assim como o Padre Nildo colocou, a nossa igreja, a nossa comunidade também fechou as suas portas a partir daquele final de semana do dia 17 de março. Sempre no início do ano, após janeiro, fevereiro, a gente tem um almoço comunitário, onde a gente celebra culto e depois as pessoas partilham mais para uma questão de confraternização, encontro, e como muitas vezes a gente ouve no nosso país dizer, depois do carnaval, o Brasil anda, né? Também não é muito diferente nas nossas comunidades. Aí o que aconteceu? Veio essa pandemia. A gente não sabia muito bem do que se tratava, quais eram os riscos, quais os procedimentos. Imediatamente, então, se optou em fechar as portas, no sentido de manter esse distanciamento social a fim de cuidarmos e preservarmos a vida. Então, adotamos a tecnologia como um mecanismo de poder levar a palavra de Deus de forma diária, mas também dominical. Então, como a nossa comunidade procede? Diariamente, uma noite eu, a outra noite o colega, nós enviamos áudios para os grupos de WhatsApp das comunidades de toda a paróquia. E também o grupo de senhoras, né? Tem algumas que estão inseridas nos grupos de comunidade, mas tem outras que têm grupo específico. E também o grupo da juventude evangélica, né? Então, ali, todas as noites, a gente passa essa mensagem mais curta, com um hino, uma oração, de forma que as pessoas possam se sentir acompanhadas e acalentadas. E todo domingo de manhã é transmitido, então, o culto dominical. Um domingo é eu, outro domingo é o colega, que a mensagem possa chegar de uma eficaz também nas famílias. A gente sempre recomenda que os mais jovens, como disse muito bem a Isabel, ajudem, né, aos familiares para poder receber tanto áudio quanto, então, aquilo que vem por vídeo, né? E, além disso, nós temos ainda o ensino confirmatório ou catequese, né, se identifica melhor, que também é transmitido através do WhatsApp. Nós não usamos as outras plataformas, até pela dificuldade, né? Às vezes o sinal de internet não é tão bom lá no interior, onde mora o jovenzinho. Às vezes tem um notebook, mas tem um celular. Então, a gente foi se reinventando. Um colega lá do interior de Juí diz assim, que agora é a temporada do recriar, reinventar, reedicionar, né? Então, ele até fez uma poesia nesse sentido. Nós também temos tido, a nível nacional, né, a nossa sede nacional fica em Porto Alegre, reuniões semanais de acompanhamento. Aqui nós temos em Passo Fundo a Pastoral do Cuidado, que nos monitora, nos mapeia, nos dá estatísticas do crescimento de casos, tanto positivos quanto também de curas. E isso vai acalentando as pessoas, né?
nós sempre temos muitas campanhas de doação e tudo mais, festas de colheita, né, ação de graças que a gente tem por hábito, maio, finalzinho de maio, durante todo o mês de junho, para colocar nas comunidades, e esse ano cada comunidade, então, se reinventou. Tiveram pessoas que passaram coletando alimentos para fazer doação para famílias mais carentes, teve comunidades que angariaram e fizeram pequenos leilões para reverter esse fundo para uma determinada finalidade. Ou seja, as lideranças locais também colocaram as mãos à obra, mas dentro do cuidado, sempre assim, com máscara, álcool em gel, distanciamento social, né? Cuidando e preservando as pessoas. Então, eu acho que é muito assim essa questão da oração. A oração se destacou em meio a tudo isso, porque não que as pessoas não orassem antes, elas oravam, e muito, mas agora nós estamos assim meio que alisadas, né, por horários, por momentos específicos, e onde as igrejas e também filosofias se conectam de uma forma melhor, né? Porque a gente sabe da iniciativa de um, a gente acompanha de outro, e as pessoas vão comentando entre si e até trocando mensagens dizendo, eu vi, eu recebi, eu quero compartilhar, vamos construir juntos, né? Então, acho que a pandemia também veio tentando olhar um pouco para o lado positivo, não que uma pandemia seja positiva, entendam bem, mas dizendo assim, o que nós podemos aproveitar a partir do que acontece para a nossa vida dia a dia, né? Então, por um lado, a gente vê um otimismo dizendo as famílias estão procurando se unir um pouco mais. No início, talvez em alguns lares houve bastante curto-circuito, né? Porque as pessoas tinham a sua rotina, às vezes são privadas do seu trabalho, da escola ou mesmo do lazer, mas daqui a pouco alguém tem que dizer, não dá para ir para o banco da praça, mas dá para colocar uma cadeira debaixo da árvore, lá no quintal, e redescobrir coisas que, como famílias cristãs, a gente talvez estava deixando um pouco de lado, né? Se deixar, eu vou falando, então, que eu agora vou parar um pouquinho para mais alguém contribuir aí. Agradecido pelas palavras, pastor Bettino. Então, para quem está chegando agora, quem não estava conosco até então, o propósito dessa live foi a importância da fé em tempos difíceis, em tempos de adversidade, de pandemia, e foi passado um relato aí que todas as religiões, elas estão fazendo meios, buscando alternativas para se reunir com seu público de forma online, para ter seus fiéis consigo, através de lives, de reuniões virtuais. Quando há necessidade de ir até a igreja, já foi passado por todos que está sendo seguido o protocolo, usam máscara, álcool em gel. Então, isso mostra que todas as igrejas estão se reinventando, se redescobrindo, criando novas alternativas para enfrentar esse problema que ninguém imaginou que iríamos enfrentar. Até tempos atrás, antes da pandemia, eu lendo um texto pela internet, tinha um texto que ele perguntava se a tecnologia unia ou afastava as pessoas. Pois como nós estamos sempre conectados, às vezes um vizinho próximo, algum amigo, algum parente, a gente acaba não visitando, deixando para depois, deixando para amanhã. E agora, mesmo aquelas pessoas que a gente não tinha tanto contato físico, a gente já está sentindo saudade, sentindo falta, mas mostra que a tecnologia, sabendo usá-la, ela serve para unir as pessoas. E isso fica muito evidenciado nesse momento que estamos enfrentando, que a tecnologia está unindo todos os fiéis, indiferente da religião, para poder ter um debate, para poder ouvir a palavra do pastor, do padre. Então, eu queria dizer que agradecer primeiramente, novamente, a todos vocês, agradecer a todo o público que está com nós, até o Ricardo, ali da Matriz, a Dulcineia, a Maria Antonieta, a Marino, o Regis Lorenzoni, muito pessoal aqui comentando, a Lia, do Centro Espírita, o João Alberto Klein,
a Melissa, o Rick, inúmeras pessoas estão com nós, e isso mostra que Jussara, Ivonete, Silvani, Cristiane, Lenir, Neuza Marisa Franco Lopes, Neuci, enfim, um abraço para todo mundo, e isso ficou evidenciado principalmente pelo aceito do meu convite, quando eu convidei vocês para participar, que mostra que as religiões não têm preconceito uma com a outra, o propósito é o mesmo, o Jesus é o mesmo, e mostra que por estarmos vivendo esses tempos de pandemia, tempo de adversidade, já não pode deixar de ter fé, não pode deixar de orar. A gente até acompanha, às vezes, debatendo, conversando com alguns amigos meus, diziam, eu é mais fácil falecer, adoecer de depressão do que propriamente o Covid, porque não posso mais ir praticar um esporte, não posso jogar bola, não posso ir comer uma carne com os amigos, não posso jogar um baralho, e daí as pessoas acabam se sentindo afastadas, isoladas no mundo, principalmente as pessoas que acabaram adoecendo, adquirindo a doença, ou algum parente ou familiar próximo que ele teve que manter um isolamento total. Mas o meu recado, acho que vocês também vão passar esse recado, já passaram, nós não podemos deixar de orar, de ter fé. Quem não tem uma religião, procura uma para seguir, procura uma para orar, ler a Bíblia e acreditar que tudo isso vai passar, que logo nós vamos todos estar juntos de novo. Quem gosta de esporte vai poder estar jogando esporte, quem gosta de ir numa festa vai poder estar indo, quem gosta de ir na igreja vai poder estar indo na igreja, se reunir com os amigos. Tudo vai voltar a ser como era antes, mas nós não podemos deixar de acreditar, de ter fé e de perder a esperança. Então, eu vou deixar livre para vocês darem mais algumas colocações, para vocês sabem muito mais que eu. É um grande aprendizado estar fazendo essa live com vocês. Para umas palavras de apoio, de consolação para o pessoal que está até com sintomas de ansiedade, tristeza, depressão, está em casa, fazer um convite para orarem, para rezarem. Já foi mostrado que todas as religiões têm horários de culto, têm horários para louvar, para rezar, para agradecer. Tem reuniões virtuais, como a professora Isabel comentou. Então, vou deixar aberto para vocês darem umas palavras, um pouco de conforto, incentivo para todo esse pessoal que está conosco. Eu vou retomar a palavra, né? Quando o pastor João falou das visitas no hospital, né? Eu me lembrei que na nossa comunidade a gente tem a prática das visitas nas residências, né? Nas famílias. É uma sequência que é feita dentro de um planejamento anual. E as pessoas expressam que elas sentem muita falta disso. E nós, como lideranças, também sentimos muita falta. Principalmente daquele abraço caloroso. Esses dias, um senhor de idade disse para mim, nós nos encontramos na rua, no comércio, ele mexeu comigo dizendo, eu vi a pastora mascarada, né? E daí eu ri e disse para ele, eu também vi o Senhor mascarado, e é importante que a gente continue firme assim. Mas é muito difícil, é muito pesaroso a gente não poder dar um aperto de mão, como é de costume, um abraço, né? O toque que nos é tão peculiar. Enquanto povo brasileiro, a gente tem muito forte isso, né? Mas, por outro lado, a gente poder, num primeiro momento, fazer uma introspecção, olhar para si mesmo e fazer essa análise, né? Existia a campanha, bem recente, de que as pessoas não deviam afastar, através da tecnologia, quem estava perto, mesmo que aproximasse quem estava longe, né? E agora, como você colocou, Gabriel, as pessoas, se usarem bem os recursos que nós temos, tecnológicos, a gente consegue semear muita reflexão, muita oração e muita proximidade. A proximidade virtual jamais vai compensar a proximidade física, emocional e espiritual, como nós estamos acostumados. Mas algo é certo, né? Essa situação, ela não vai se resolver da noite para o dia.
Não vai voltar tudo a ser como era antes. Nós vamos viver um novo ciclo, uma nova era, né? E como que a gente está se preparando para isso? Acho que essa é uma das principais perguntas que a gente deve se fazer, né? Para que a gente não faça de conta que tudo isso não serviu para nada, né? Então, assim, quero expressar, eu fiquei muito contente, tem algumas pessoas que mencionaram, que a gente não conhece, mas eu estou vendo aqui a Cláudia, lá de Novo Barreiro, está nos acompanhando, a Dulcineia, lá de Sarandi, e provavelmente outras pessoas que a gente não consegue acompanhar enquanto que fala ali, né? Mas, assim, todas essas pessoas têm algo a contribuir. Na nossa comunidade aqui em Palmeira, e em outras também da paróquia, tiveram algumas iniciativas, mas a comunidade, embora nas suas casas, conseguiu olhar e dizer assim, eu estou bem, eu tenho saúde, eu tenho alimento na mesa, né? Como o padre Nildo falou da campanha, como a Isabel falou ali do atendimento fraterno, né? Como que a gente pode chegar a essas pessoas? Então, só brevemente, ainda queria relatar dos que a nossa comunidade fez. A primeira foi não só de pessoas da unidade, de toda a sociedade, algumas pessoas de outras igrejas, né, que nos auxiliaram a juntar estas básicas, que foram entregues para famílias, né, que fez um pré-cadastro, e essas famílias foram contempladas. Passado mais ou menos um mês depois desse episódio, né, a Cláudia, lá de Chapada, também está aí conosco. Passado mais ou menos um mês, o pessoal começou a questionar, tá bem, o que mais a gente pode fazer, mas que de fato ajude? Se aproximava Dia das Mães, as nossas mulheres eram acostumadas a receber um mimo, a ter uma bênção especial e tudo mais. E aí surgiu a ideia da campanha da caixa de leite e do pão, né? E 2 ou 3 disseram, mas pastora, é Dia das Mães, a gente pode fazer mais. Vamos proporcionar para que algumas mães, pelo menos a gente não vai poder dar para toda a cidade, mas algumas mães vão sentar com os seus filhos e comer uma cuca bem saborosa. E aí elas foram e fizeram, né, cheia de máscara, daqui a pouco estavam com falta de ar perto do forno, mas foram ali persistentes. E assim, ó, que me ouçam ou que me perdoem, mas foi as melhores cucas que elas fizeram nos últimos tempos. Não que elas não tenham sido boas, mas essas parece que tiveram todo um apreço, todo um sabor diferenciado, né? E daí, junto com a caixinha de leite, a sacolinha de cucas doces, para que aquele dia fosse diferente. E uma senhora, não vou mencionar o nome, né? Foi história, mas não vou a autoria, ela chegou na igreja, tinha relatado todo o problema, que o filho estava preso, né, e ela estava sofrendo com isso. Naquele Dia das Mães, naquele sábado que ela veio retirar o leite, a cuca, se pastora, e daí a outra líder estava comigo na igreja, disse, antes de levar as mãos de algo, eu quero compartilhar com muita emoção, com muita alegria, o que vocês estão proporcionando para nós, porque o meu filho foi solto, e depois Dia das Mães, e pela primeira Eu acho que deu algum probleminha ali com a pastora Bettina. Algum problema de conexão, talvez de internet. Mas continuando aqui, até como ela estava falando, eu mencionei anteriormente de nós usar a tecnologia, essas oportunidades que nós temos para estar se unindo virtualmente para trabalhar em prol do bem, em prol da comunidade. E a professora Isabel aí está mais por dentro que eu desses ataques virtuais que acabaram tendo aí, cyberataques nas universidades. Eu agora me graduei início do mês, estou iniciando minha pós-graduação,
já iniciei minha pós-graduação, eu tenho professores de mais idade, professores que não têm tanta afinidade com a tecnologia, a gente vê que tem dificuldade, às vezes, de acessar, dificuldade, às vezes, de botar um slide na tela, voltar ele mesmo apresentar. Só que ali, a turma que eu tô, o pessoal que tá, todo mundo está colaborando, e eu acho que o pessoal que é no meio acadêmico, ou qualquer pessoal que entrar em live, dar palavras, curtir, comentar, compartilhar, mas tudo que venha somar, até pedir para o público que está nos acompanhando dizer como é que eles estão enfrentando. Lá do Centro Espírita, tenho certeza que o Dr. Roberto, a Cirlei, a Antonieta, a Antônia, a Cláudia Novo Barreira ali também estão nos acompanhando, o Jefferson, inúmeras pessoas estão conosco. Eu vou passar um pouquinho para a professora Isabel, para ela falar um pouco dessa situação que nós entrar, nós participar de reuniões, de bate-papo, de interações, porque a troca de conhecimento, tanto os professores aprendem com os alunos aprendem com os professores, que nem eu estou aprendendo muito agora com essa live com vocês, mas a gente usar para fazer o bem, usar para compartilhar ideias, crescimento, ideias boas, e vou passar um pouquinho então para a professora Isabel dar um relato para nós. Sabe, Gabriel, que enquanto tu falavas eu ia lembrando, né? Que Jesus disse, quando estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. E ele não disse que eram reunidas presencialmente ou virtualmente, né? Exato. Então, nesse sentido, também a miséria humana, a doença da humanidade, do egoísmo, do orgulho, né? Que o Espiritismo nos diz que as chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho, e que eles são a origem de grande parte dos males. Então, acaba que esse tipo de sentimento se expressa também no virtual, né? Porque ele está fazendo parte da vida das pessoas, infelizmente. E o que nós podemos fazer frente a isso, né? Além das questões de segurança que hoje já tem, e a gente sempre, quando se reúne virtualmente, agradece aos irmãos que nos antecederam e que estudaram e que criaram essa tecnologia, e ver que Deus é tão maravilhoso, né? Ele é soberanamente justo e bom. Isso está na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Para quem tem interesse ou quem já leu vai lembrar, né? Ele é soberanamente justo e bom. Então, o que acontece? Nós precisamos confiar nele, né? E saber que ele nos mandou a pandemia, né? A pandemia está aí, nada acontece sem a sua anuência no universo, ela está aí nos desafiando, nos fazendo crescer, mas ele também, anteriormente, nos proporcionou esse meio virtual, porque imagina nós passarmos por essa pandemia sem isso. Então, que bom que algumas pessoas antes de nós vieram e desenvolveram, né? Essa maravilha que, como a pastora Betina disse, afastava muitas pessoas, mas agora está sendo a nossa possibilidade de nos reunirmos. Então, a oração é um dos meios que a gente pode utilizar, inclusive a oração em grupo mesmo, virtual, para emanar boas energias, né, irradiar boas energias para o nosso planeta, porque essas situações sempre vão acontecer, né? O Espiritismo nos esclarece que a Terra é uma escola, também pode ser considerado um hospital, né? É um mundo de expiação e provas. Então, esse tipo de ataque faz parte ainda do grau evolutivo de seres que vivem na Terra. O que a gente pode fazer para prevenir isso? A gente pode educar as nossas crianças, né, nas nossas igrejas, independente de quais sejam elas. E naqueles que já estão, né, na fase adulta, a gente pode orar, né, porque a oração ela é feita com fervor e com sinceridade, ela sempre vai ter um efeito. Né? Nós contamos com a misericórdia divina, que pode nos auxiliar muito nesse ponto. Além de mantermos, né, o controle que a gente pode na questão da segurança, para que situações tristes como essa, de preconceito, né, não aconteçam. Mas é um indício de que realmente a gente precisa avançar, que a gente precisa evoluir.
E eu concordo com a pastora Bettina, uma palavra que ela falou muito importante que se chama introspecção. Então, muitos de nós têm comentado que a nossa vida parou, né? A minha vida parou. E será que essa parada não é providencial? Porque uma pergunta, né, para todos nós nos fazermos. Eu até anotei aqui, deixei aqui na minha frente. Em que nós estávamos pautando a nossa vida até hoje? Em que bens? O que guiava a nossa vida? O bem material, aquilo que é perecível, né, os aspectos da matéria, ou naquilo que é espiritual, moral e que pode nos fazer evoluir enquanto seres humanos, né? Então, essa parada talvez seja para que a gente faça uma autoanálise da nossa vida, olhar para dentro de nós, aí que a pastora falou da introspecção, identificarmos as nossas más inclinações, aquilo que precisamos melhorar, né? A exemplo de Santo Agostinho, que todas as noites revisava o seu dia, se questionando: será que eu fiz todo o bem possível? Será que eu magoei alguém? O que eu preciso melhorar? Então, é algo bem individual. E a partir do individual vem o coletivo, no sentido de que eu sei que uma ação minha como indivíduo afeta toda uma coletividade. E isso se chama solidariedade quando eu cuido do outro, se chama caridade, se chama amor ao próximo. E a gente está aprendendo sobre isso nessa pandemia. O trabalho maravilhoso que as igrejas estão desenvolvendo, sempre desenvolveram. E agora outros setores que não somente, né, esses voltados às religiões, estão também desenvolvendo. Então, o bem, ele está se disseminando também, né? Então, quando o Gabriel fala essa questão, a gente prefere focar nas coisas boas que estão sendo feitas, né? Embora ainda as mazelas da sociedade ainda venham à tona. E a universidade, nós temos nos admirado com os nossos alunos pela adaptação que eles tiveram a esse novo momento, né? Eles estão tirando de letra, como disse o Gabriel, são jovens, né? Então eles sabem mais que nós, nos ensinam, e é tão bom aprender, né, com essa nova geração. E nós precisamos avançar moralmente, precisamos ser menos egoístas, precisamos auxiliar o nosso próximo com mais afinco, precisamos, além que o Espiritismo fala que a fé, ela não paralisa, ela é uma fé ativa, é uma fé raciocinada e ativa. Então, se eu tenho fé, se eu creio em Deus, né, em Jesus, que é o nosso maior modelo e guia da humanidade, nós somos muito abençoados, nós temos um grande modelo para seguir. Isso é maravilhoso, né? Então, se a gente crê neles, a gente vai com muito mais tranquilidade vivendo a vida e passando, inclusive, por essa pandemia, porque ela é a oportunidade de evolução que nós temos. E que bom, né, que nós possamos assumir esse compromisso de evoluirmos, de melhorarmos, de mudarmos, de auxiliarmos, quanto mais pudermos o nosso próximo, né, o que tiver ao nosso alcance, e auxiliar os outros também a encontrar sua fé, que eu acho que é um pouco isso que o Gabriel teve como objetivo, né, que cada um possa se encontrar, né, enquanto ser que crê. Eu digo, a gente não acredita em Deus, a gente sabe que Ele existe, a gente sente que Ele existe, a gente olha a natureza, o sorriso de um filho, o trabalho de um trabalhador na seara do Senhor, né? A gente sabe que Ele existe. E a gente vai passar por isso, com certeza, com muitos desafios. E uma dica importante, assim, para quem está se sentindo, como o Gabriel falou, ansioso, deprimido, as leituras edificantes, né? A leitura, ela nos eleva, ela nos dá bons sentimentos, e isso no nosso organismo produz boas substâncias, endorfina, né? Substâncias que nos fazem bem. Então, ler, independente de qual for a sua crença, ler sobre ela, isso faz muito bem, né? Nos ajuda a passar por esse momento também.
Então, eu agradeço as palavras, senhora Isabel. Acho que vou passar um pouco para a pastora Betina, acho que concluir ali, e vou pedir para o público que está com nós acompanhando e dando os relatos de como estão enfrentando a pandemia, estão orando, estão rezando, como é que está sendo para manter a fé. Mandar um abraço para a Nelise de Lima Lorenzoni, o Evandro Massi, a Tatiana do Centro Espírita, foi minha professora, a professora Tatiana Padilha, me deu aula de História no tempo de escola. Bárbara Vargas, Mônica, Solange, Cândido, Marli Pedroso, nossa amiga Neymar e o demais público. Pastora Betina, quer concluir o seu raciocínio? Pastora, acho que deu um problema de conexão, a senhora acabou caindo da live, mas já está aí com nós de novo. Sim, eu não sei até onde vocês ouviram, mas eu estava contando um relato das mulheres que se colocaram para fazer cucas para beneficiar as mães, né? E uma das mães veio contar a sua experiência de libertação, de fé, esperança e amor, né? E assim nós pensamos em outras ações, né, seja juntando roupas, calçados, cada comunidade, dinheiro para os hospitais, para compra de mais equipamentos, EPIs, né? Então, assim, a nível paroquial, muitas iniciativas foram levantadas. E eu acho que isso serviu para a gente também sair dos nossos muros. Sempre as comunidades participam de ações sociais e beneficentes, mas, de repente, de ter um outro olhar, um olhar para o próximo, de dizer assim, o que eu tenho, que gratidão que eu tenho pelo que eu tenho, né? E de poder levar um pouquinho de si também para as outras pessoas, apesar de todos os cuidados que têm que ser observados. E depois a continuidade disso, né? Da gente desenvolver essa questão de não sermos tão mesquinhos, de não se preocupar tanto com o ter, mas com o ser. E isso é independente de placa de igreja, ou de filosofia, ou de crença, né? Mas como seres humanos melhores, lapidados por Deus, né? Acho que é por aí. Vou passar a palavra, então, para o pastor João, um pouquinho, ou padre Nildo, dar um depoimento, dar uma palavrinha para nós. Amém. Estava ouvindo aí as nossas irmãs aí, a professora, a pastora, o padre Nildo, o Gabriel. Eu, nos últimos 50 e poucos dias, menos de 2 meses, a minha família sofreu 2 traumas terríveis, né? Eu tive a perda de 2 irmãos meus ali na cidade de Cruz Alta, mortes causadas pela pandemia. Um foi no dia 20 do mês de maio, pelas 11h30 da manhã, e no domingo do dia 5, agora, eu recebi uma notícia na madrugada que um irmão meu que estava hospitalizado veio a falecer também. Resultado das mortes deles, Covid-19. O que acontece, irmãos? Essa pandemia, a gente espera que ela venha atingir pessoas, a gente ouvir no rádio, na televisão, lendo jornais, que as coisas ruins acontecem para os outros e não para nós. Mas quando chega nas nossas famílias, é bem diferente. Então, no início, quando surgiu, eu quero falar sobre pandemia, quando começou a surgir, a gente não se cuidava, a gente não se preservava, mas eu vejo que agora as pessoas estão buscando uma proteção maior. E essa proteção, até eu quero aproveitar esse momento aqui, eu assistindo na televisão, nas redes sociais, pessoas no final de semana, aglomeração de pessoas, festas, bailes, as pessoas às vezes vão para a fila do banco, se aglomeram de tudo que é jeito, muitas pessoas não usando máscaras. Nós estamos hoje à noite aqui fazendo essa transmissão sem máscara, porque cada um está na sua casa. Eu estou aqui numa peça da minha casa aqui, protegido, sozinho, mas na rua eu quero fazer esse apelo para você que está nos ouvindo: não deixe de usar a máscara, não deixe de lavar as suas mãos aí com álcool gel, porque
nós podemos evitar um dano para uma outra pessoa, assim como para nós, né? Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, mas nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos proteger. Então, se proteja, não brinque, a coisa é bem grave, né? Porque é muito dolorido quando você recebe uma notícia de uma pessoa jovem que venha falecer e da sua família. Para mim foi muito dolorida, e nós todos, a minha família, estamos em recuperação, né? Mas o que nós precisamos viver nesse momento? Eu tenho orado muito de madrugada, a oração, a Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, não que eu seja justo, eu creio que todos nós nos sentimos justos, mesmo aquele mais injusto se sente justo, e nós não podemos julgar. Não nos cabe fazer esse tipo de julgamento. A palavra de Deus, ela traz fé aos nossos corações. Interessante que eu sou bem liberto com o fator religião, muito liberto do fator denominacional, porque eu vejo que Deus, ele não é exclusivo de igreja nenhuma, Deus não é exclusivo de pessoa nenhuma, Deus, ele está para todos. João, o evangelista João, quando ele escreve o livro, ele, no capítulo 13, no versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o ato de crer, irmãos, é individual do ser humano, né? A palavra de Deus, ela é individual para cada um de nós, mas ela é para todos nós remédio para as nossas almas. E uma das frases da Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, e no versículo 13, ele diz da seguinte forma: olha, ainda restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dos 3 é o amor. Eu estava na madrugada, nesses últimos dias, meditando nesse versículo da Bíblia Sagrada, porque nós falamos amor, né? E muitos chegam, pastor, mas eu te amo, meu irmão, eu amo você. Mas esse amor, muitas vezes, é da boca para fora. Qualquer ação, qualquer contrariedade, aquele amor acaba. Então, nunca foi amor. Mas a Bíblia nos ensina que o amor maior, o amor supremo, provém de Deus para com o homem, né? Porque ele nos amou primeiro, né? Ele amou o mundo de uma forma tão grande, tão gigantesca, que ele não escolheu se o homem era rico, se o homem era pobre, se era mulher, se ele era feio, era bonito. Ele amou, independente do que você é, do que você seja, Deus te amou primeiro. E qual é a minha retribuição para com ele? Amar a ele com toda a minha força, de todo o meu coração, de toda a minha vontade, amar esse Deus maravilhoso. Então, né, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, de certa forma, isolados uns dos outros, meio que enclausurados em nossas casas, saindo somente para fazer aquilo que é necessário, nós precisamos olhar as pessoas com amor, né? Com sentimento de compaixão, com sentimento de misericórdia para com os nossos semelhantes. E eu nesses últimos tempos, assim, eu chorei muito nas madrugadas, pela solidão, pela tristeza de ter perdido 2 irmãos que a gente amava, que a gente ama. A gente nunca vai deixar de amar, né? Então, isso é muito ruim. 45 dias você recebe 2 notícias ruins. Na primeira, eu consegui ir lá me despedir, mas o caixão estava lacrado, ele estava ensacado dentro do caixão. O segundo, eu não consegui ir, porque ele morreu de madrugada e na primeira hora da manhã já estava sendo enterrado, abaixo de chuva. É muito triste para quem perde os seus familiares nesta época de pandemia. Ontem, eu ouvi, mas não prestei muita atenção na notícia de profundidade, que já está saindo um medicamento para combater essa terrível doença ou enfermidade que foi lançada no mundo. Mas eu quero fazer um alerta para vocês que tudo isso é permissão de Deus. A Bíblia diz, meus queridos, que nenhuma folha cai de uma árvore se não for permissão de Elohim, o Deus de Israel. Se não for permissão dele, nós não damos um passo.
né? Então, muitas vezes eu me acordo de manhã e dou bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus, bom dia, Senhor Jesus querido, porque é sinal que nós estamos vivos. Se nós nos acordamos, é sinal que nós estamos vivos. Sabe, Gabriel, Isabel, Padre Nildo, Pastora Bettina, você que está nos assistindo aí. A Bíblia fala através do maior rei da história bíblica, um dos maiores reis que já existiu nas Santas Escrituras, que é Davi, e ele escreve o Salmos 37, e eu amo o versículo 5 do Salmo 37, que diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu faço deste versículo a minha vida. Eu faço desse versículo o meu ministério, porque entreguei a minha vida ao Senhor. Vou continuar errando como homem, vou continuar errando como pessoa. Todos nós, a todos os dias, nós cometemos algumas falhas. Nós não seremos perfeitos, porque a perfeição estava nele. A perfeição está nele, sempre estará. Mas, nesse momento que nós estamos passando, eu tenho buscado orar mais, eu tenho buscado estar mais na presença de Deus, e eu confesso assim que eu tenho tido mais compaixão, né? Eu vejo as coisas de uma forma sem barreira. A minha visão, ela não tem muros. A minha visão, ela não tem divisas, né? Eu tenho orado por autoridades, eu tenho buscado orar por todas as autoridades, porque a Bíblia também nos aconselha que nós devemos orar por todos aqueles que são revestidos de autoridade e poder. Então fica aí a minha palavra mais evangelística, porque eu ouvi os testemunhos aí da professora Isabel, que eu não conhecia. É um prazer ver a professora. Eu estou sempre estudando algumas coisas, né? Eu estou sempre lendo, eu estou sempre... para vocês terem uma ideia, antes de começar a live, eu estava olhando um documentário da Segunda Guerra Mundial, para ver como pessoas morreram, a covardia da Segunda Guerra Mundial, e a maioria das pessoas que morreram, muitos soldados, é claro, mas pessoas inocentes, né? E isso é um estudo que eu faço a respeito dessas coisas. Então, o amor de muito se esfriará nestes últimos tempos. A Bíblia trata como apostasia, que é o esfriamento dentro do cidadão, dentro do ser humano, a respeito disso. Mas eu creio que a pandemia é permissão de Deus. É permissão de Deus. Satanás só estava lá no Éden para tentar Adão e Eva por permissão de Deus. Deus nos dá liberdade. Lá no início das Santas Escrituras, nós sabemos que Deus deu livre-arbítrio para nós. A livre escolha, né? Uns aqui escolheram ser do Grêmio, outros escolheram ser do Inter. Eu prefiro que todos escolhessem ser do Inter. Mas tem os gremistas, né, Gabriel? Mas é verdade. A escolha, né, Gabriel? A minha maior escolha, Padre Nildo, é ser de Jesus, né? Como diz a palavra de Deus, que Ele nos amou primeiro. Eu não quero tomar tempo, senão o padre depois não vai ficar bravo comigo, que eu não vou deixar tempo para ele. Mas eu quero ouvir, né, Gabriel, o Padre Nildo, que é um jovem paróquio aqui na nossa cidade. Padre Nildo, o Padre Paulo era muito meu amigo particular, amigo pessoal, e muitas vezes nós estivemos juntos, nós tínhamos amigos em comum, e almoçamos, jantamos juntos, fomos em algumas festas de família juntos. E também participando de programas de rádio juntos, ali a convite das pessoas que fazem programações aqui na cidade. E também eu agradeço aos ouvidos de vocês, queridos cidadãos de Palmeiras das Missões da região, por estar me ouvindo. Muito obrigado, Gabriel, a todos vocês. Deus os abençoe. Eu que agradeço, pastor. Meus sentimentos pela sua perda, mas eu acho que o senhor deixou bem esclarecido, bem sabe as palavras para nós, de termos mais esperança, mais fé, mais amor. E eu até comentava aqui em casa que a gente vê bastante lives de festas, até de formaturas, de alunos se formando por lives de política, lives de educação, e as lives de religião, muitas vezes,
acabam sendo deixadas de segundo plano. Às vezes até juventude, o pessoal mais novo, tem uma live lá de um DJ, de um cantor, eu vou assistir lá, depois eu dou uma olhadinha nisso daqui, e acaba deixando para depois e acaba não vendo. E eu acho que o propósito e a minha ideia de reunir todas as religiões, fazer um debate, um bate-papo, uma troca de experiência, de conhecimento, foi muito válido. Nós conseguimos alcançar mais de 100 pessoas aí conosco, e tivemos até alguns depoimentos aqui que eu pedi para o pessoal comentar, curtir ali, até vou ler alguns aqui. O Irineu Antônio falou: trabalhamos nas comunidades das periferias de São Leopoldo, na paróquia Santo Inácio, e temos uma instituição de 190 crianças e adolescentes no contraturno. Mas sou natural do Palmeiras Missões e moro aqui há 35 anos. Estamos nos virando como podemos nesta pandemia. Aí é um depoimento do Irineu Antônio. A nossa amiga Maria Helena, minha ex-vizinha Iá, falou: o fortalecimento da fé é mais um caminho grandioso para o bem da humanidade. Nós somos, não interessa o que temos, que tudo isso que está acontecendo seja para a mudança do ser humano. Que Deus abençoe a todos. A Cláudia Klein, de Novo Barreiro, também deixou um depoimento que nesta pandemia faleceu o meu irmão. E o apoio principal e espiritual que recebemos do Padre Nildo naquele momento de dor e na solidão do velório, com a ausência da presença dos amigos, foi inestimável. As suas palavras nos deram força e coragem e gratidão. Cláudia Dreschler. Nossos olhos têm que ser mais sinceros que nunca, e a falta de abraços nos comove em tempo de reflexão. Não vou ler todos aqui, senão a gente vai se estender muito. Eu vou passar a palavra um pouco para o Padre Nildo, mas antes disso, queria me colocar à disposição novamente do Padre Nildo. Já estive conversando com ele essa semana, para ajudar em trabalhos voluntários, ajudar na nossa comunidade, colocar à disposição do senhor, Pastor João, da Isabel, para qualquer ajuda que eu possa estar prestando, às vezes até uma assessoria técnica ali, para fazer uma live, para fazer um bate-papo, uma conversa. Às vezes pessoas um pouco mais velhas ou que não têm tanto conhecimento, às vezes precisam e não tem ninguém para ajudar e acabam não podendo participar. Tenho certeza que já passamos de 115 pessoas conosco, e tenho certeza que muitas tentaram, acabaram desistindo, não conseguiram entrar, mas frisar que vai ficar disponível para quem não conseguiu assistir depois, assistir amanhã, assistir quando tiver um tempinho, uma pausa, porque foi muito importante. Todos os depoimentos, palavras de vocês me ajudaram, todo mundo está ouvindo, se sentiu mais iluminado, com mais amor, com mais fé, com mais esperança, e que tudo isso vai passar. Vou passar para o Padre Nildo, então, dar mais uma conversada conosco. Depois vamos para os finalmente, que já passamos de 1 hora já de debate, conversa. Obrigado, Gabriel. E sim, você é sempre bem-vindo, todas as pessoas, para os nossos trabalhos, que são muitos e são importantes, mas não por causa que precisamos de gente trabalhando, é porque a presença de cada um é um dom de Deus na comunidade. Minha solidariedade ao pastor João, né, pelas perdas dos seus irmãos, também a pastora Bettina e a professora Isabel, que provavelmente tem pessoas também que congregam com as senhoras, que tenham ido a óbito nesse tempo. Então, a todas as pessoas que têm passado pela experiência da morte, na realidade da Covid, que o consolo de Deus esteja presente, porque há um consolo que só Deus dá. As nossas palavras ajudam, a nossa presença é um veículo positivo, mas o verdadeiro consolo, aquela verdade, é comunicada ao nosso coração. Quero agradecer também a todos que têm mencionado o meu nome nos comentários. Deus abençoe a todos pelo carinho. Eu queria destacar uma coisa, assim, que nessa live a gente sente a fraternidade dos 5 membros que estão dialogando. Eu acho isso muito bonito e agradeço pela fraternidade que os senhores todos têm demonstrado entre nós aqui neste momento tão bonito. A nossa fé cristã, ela tem como centro a Páscoa de Jesus. Páscoa significa passagem. O Cristo que foi morto e passou da morte para a vida,
E com ele, nós passamos das trevas para a luz, do pecado para a salvação, da morte para a vida. E quando Gabriel introduziu esta parte, Gabriel, você disse sobre como é que vamos ser. Vai voltar tudo a ser como era antes. Eu penso que não pode ser tudo como era antes, porque é justamente o tudo como era antes que nos trouxe para essa realidade. Nós temos que fazer um grande esforço para que essa passagem pela Covid-19 traga a nós e às nossas comunidades uma transformação, uma conversão, uma melhora em cada um de nós. E a Páscoa, ela traz isso. O Cristo Jesus, que ressuscitou, trouxe a maravilha de uma vida que transcendia a tudo que era o conceito de vida até então. O povo, quando fez a travessia do Egito para a Terra Prometida, a travessia do Mar Vermelho, eles saíram de uma realidade de escravidão para uma realidade de libertação. Uma liberdade que eles alcançaram exigente, mas uma liberdade. Então, nós somos chamados a viver esse tempo como se estivéssemos celebrando uma grande Páscoa. Ainda na Sexta-feira Santa da Covid-19, na sexta-feira que Cristo foi crucificado, mas a caminho do domingo de Páscoa, da ressurreição. Creio que o Senhor nosso Deus tem convocado para que façamos isso, para que passemos daquilo que é uma realidade de morte para uma realidade plena de vida. Ele estende a mão a cada um de nós e diz para nós: vamos com mais solidariedade, com mais fraternidade, com mais amor. Vamos passar por isso, não para ser tal qual éramos antes, mas para sermos melhores. A crise tem este dado. Todo momento de crise é para nos purificar. A palavra crise vem do instrumento purificador do ouro, chamado crisol. O ouro que passa pelo crisol torna-se aquela beleza que tanto vale. Então, creio que esse seja o chamado de Deus. E a fé é importante, por quê? Porque se não tivermos a fé, não chegaremos nesse melhor. A fé, diz Hebreus 11:1, é um modo de já possuirmos o que esperamos. E uma certeza de realidades que não se veem. Então, se nós esperamos dias melhores, as atitudes desses dias melhores, vamos viver agora. E eu creio que as comunidades religiosas têm feito isso. Então, a minha palavra, Gabriel, é isso. Ao passarmos por esta Sexta-feira Santa da pandemia, vamos chegar àquela vida nova que Cristo trouxe a todos nós. Não vamos simplesmente continuar a fazer tudo como fazíamos, vamos fazer melhor. Vamos fazer dos nossos encontros, das nossas celebrações, da nossa caridade, das nossas amizades, de tudo que nós somos, ainda melhor. Porque, segurando na mão de Deus, aprendemos, nesse tempo de pandemia, o que de fato nos importa. A vida de cada um de nós, o amor uns pelos outros e a fé, que precisa ser inabalável para nos manter de pé. Muito obrigado, Padre Nildo. Tenho certeza que todos vocês contribuíram, deram palavras de incentivo, confortaram muitos corações, e todo mundo que prestigiou, acompanhou, seguiu aqui conosco, tenho certeza que sai dessa live com a espiritualidade melhor, mais descarregado, com mais fé, com mais esperança. E eu volto, até sendo repetitivo, a dizer que não existe aversão, não existe preconceito entre as religiões, todas as religiões são unidas, e eu acho que essa live nos evidenciou isso. E novamente me coloco à disposição da pastora Betina, professora Isabel, pastor João, Padre Nildo, para estar ajudando no que for preciso, porque se um ajudar o outro, eu acho que nós vamos conseguir construir um mundo melhor
nosso município melhor, nosso estado melhor, e vai cativando a outras pessoas a ajudar. Porque o bem, creio que o bem gera o bem. E se nós proliferarmos o bem, nós vamos viver um mundo melhor. Então, agradecer do fundo do coração ao professor Isabel, pastor João, padre Nildo, pastor Betina, por terem tirado essa disponibilidade de tempo, por terem dado conforto, dado essas palavras de apoio, de incentivo, de fé. E tenho certeza que todos que acompanharam aqui conosco estão muito, muito melhor agora do que quando entraram na live. E fica disponível para quem quiser assistir amanhã, quem quiser assistir depois de amanhã, quem quiser assistir novamente, que assistiu hoje com nós, porque foi muito útil. E meu agradecimento, só tenho para dizer gratidão por todos vocês, por terem aceitado o meu convite para estarmos fazendo esse debate. Vou deixar aberto agora para vocês darem as considerações finais, mandar um abraço para o nosso povo palmeirense, povo da região, todos que acompanharam aqui com nós, para nós estarmos encerrando. Já passamos de 1h15, parece que começamos faz 10 minutos. Passar para a professora Isabel, então, se despedir. Muito obrigado, professora. Dar um abraço no pessoal e agradecimento. Nós que agradecemos. Então, a gente encerra essa live. Particularmente, o meu coração está repleto de gratidão, de aprendizado. Quantas interfaces temos entre nossas religiões, quantas semelhanças, né? Tudo que foi falado por todos aqui tocaram o nosso coração e fazem parte do que a nossa doutrina espírita também aborda. Então, assim, só gratidão no coração. Dizer que a gente tem uma página no Facebook da Sociedade Espírita Luz e Caridade, lá são colocadas mensagens postadas, né? E também recados, então quem quiser acessar. As gurias também relembraram que nós temos feito, a gente chama de Evangelho no Lar, né? É o evangelho que a gente faz em família, e agora as companheiras lá da Casa Espírita estão fazendo online juntas, todas as noites. Então, elas pegam uma passagem do Evangelho, leem, comentam, fazem a oração. Então, embora não estando juntas, né, presencialmente, estão fazendo esses evangelhos, cada uma na sua casa e conectadas. E está sendo um trabalho maravilhoso, de muita luz. Para as pessoas que estão assistindo, para os meus amigos que já considero o pastor João, a pastora Betina, o padre Nildo. O padre Nildo eu já conhecia, já tive a oportunidade de vê-lo falar, né? E cada palavra que ele emite é paz no coração da gente. Então, obrigado. Gratidão por compartilhar e aprender com vocês na noite de hoje. E achei tão bonita o testemunho, dá para dizer, que o pastor João fez, que mostra que a fé é inabalável e ela não depende de quando as coisas acontecem como nós gostaríamos. A gente não crê em Deus só quando Ele nos agrada, mas a gente continua crendo nele, mesmo nos momentos em que nós sofremos, porque a gente sabe que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece as nossas necessidades e o nosso coração. E que nós não tenhamos medo, porque quem está no leme desse barco que é a vida é Jesus. E Ele não nos abandona. Vamos continuar orando. Quem tiver a possibilidade de orar em família é maravilhoso. Esses dias o meu filho fazendo a oração, ele tem 6 anos, chama Pietro, e ele disse, Jesus, que os médicos descubram logo essa vacina do coronavírus, né? Eu achei tão bonitinho, porque ele não pediu assim, acaba com o coronavírus, ele disse que intua os médicos, né? Que ajude esses médicos a encontrarem. E eu tenho certeza absoluta que a espiritualidade superior, né, os nossos anjos da guarda estão nos auxiliando a passar por esse momento e estão intuindo esses médicos, essas pessoas que estão à frente, né, para que logo a gente possa, então, poder nos encontrar novamente fisicamente. No entanto, como comenta o padre Nildo, que a gente possa ser diferente, que a gente possa ser melhor, mais caridoso,
mais bondoso, mais paciente, e que a gente comece pelo nosso lar, né? Pelas pessoas que convivem mais conosco, porque nós costumamos dizer que a gente é muito querido com os outros, né? Mas e com as pessoas que estão 24 horas conosco, como estamos sendo? Então, que a gente possa reavaliar os nossos valores. Hoje em dia, a gente pode comprar o carro mais caro do mundo, ele vai ficar na garagem. Então, não é momento, né, da gente continuar como nós éramos, muito materialistas. É momento de pensar naquilo que nós vamos levar dessa vida quando daqui partirmos. E me solidarizo também com as dores, né, dos nossos companheiros que perderam entes queridos, e dizer que, me permitindo a falar um pouco em nome da doutrina, né, agora dessa particularidade, que eles estão num outro plano e um dia nós vamos nos encontrar. Orem por eles, eles estão, né, num outro plano, estão precisando das nossas orações. Então, que a gente possa continuar orando por esses nossos irmãos que fizeram a passagem, né, com muito carinho, com muito amor e muita fé. Nós, como somos ainda um pouco materialistas, achamos que precisamos do templo, né? Que precisamos estar lá dentro da igreja, dentro da casa espírita, mas a fé, ela está aqui dentro de nós. Então, no momento que nós fecharmos nossos olhos e orarmos com convicção, pedindo a Deus orientação, proteção, e que Ele sabe o que é melhor para nós, então que Ele faça aquilo que é necessário, né? Então, que todos possamos dormir essa noite fortalecidos no amor de Jesus, e que possamos continuar lendo leituras edificantes que nos elevem a alma, que nos tragam bem-estar e nos ajudem, sobretudo, a ser cada dia um pouquinho melhor que ontem, né? E assim nós vamos avançando e evoluindo. Gratidão mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado, professora Isabel. Agradecido novamente pela sua participação. Passar a palavra do pastor João. Passar minha solidariedade novamente. Pastor, eu também perdi um irmão meu, já tem 13 anos, sei a dor que é. Imagina a dor que o senhor está carregando. Por mais que faça bastante tempo, a dor a gente carrega todo dia com a gente, mas é através da oração, através da Bíblia, através de Deus que a gente vai vivendo e vai levando. Pastor, vou deixar o senhor se dar uma saudação final e para o pessoal. Quero deixar um abraço para a sua família, seus filhos, e vou deixar o senhor dar suas palavras finais. Muito bem. Agradeço pela grande oportunidade que Deus nos dá em estarmos aqui falando desse amor de Deus, conhecendo pessoas novas, compartilhando, essa é a palavra, né? É uma palavra de computador, mas nós podemos usar como compartilhar aquilo que nós temos de bom. Eu agradeço por esta live, por esta oportunidade, então, de poder estar aqui com o Gabriel, com a professora Isabel, com a pastora Bettina e com o padre Nildo, e com todos os que estão nos acompanhando e nos assistindo, e aqueles que nos assistirão após. Que Deus venha abençoar cada um de vocês e fortalecer vocês, que é no momento da luta, que às vezes nós achamos que estamos fracos. O apóstolo Paulo diz que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. E é nessa fortaleza que Deus quer que eu e você nos mantemos. Ainda que o nosso corpo esteja debilitado fisicamente, nós temos um espírito forte dentro de nós. Ruach Hakodesh, o Espírito Divino, o sopro divino, o sopro de Deus em nossas vidas, que nos fortalece todos os dias. Então, quero dizer mais uma vez para as pessoas, eu tenho algumas pessoas conhecidas, né, amigos, que estão doentes em hospitais, alguns com coronavírus, a família, principalmente para você, família, não pare de crer, não pare de orar, não pare de acreditar que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que nos deu o seu unigênito Filho para morrer por cada um de nós. E quando ele morreu, ele não escolheu pessoas, ele chamou todos. Jesus diz em São Mateus, capítulo 11, 28, vinde a mim
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim achareis morada. Então, nós queremos que o Senhor esteja presente em nossas vidas. A todos vocês, uma boa noite, um ósculo santo, e que Deus venha usá-los, né, lá na faculdade, lá nas suas igrejas. Gabriel, na sua profissão, né, que você está se formando. Eu quero falar um pouquinho a respeito do Gabriel. Eu conheci o Gabriel, a Célia, a sua mãe, o Balbino, seu pai, e conheci o Preto, como nós conhecíamos nos últimos tempos de vida dele, né? E eu tive minutos antes no quarto, antes dele vir a óbito, e eu aprendi a querer muito bem ele, e eu não esqueço das várias vezes que nós oramos com ele, e tenho certeza de uma coisa: ele está debaixo das asas de Deus, tá bom? Deus os abençoe e que Deus Todo-Poderoso vos guarde debaixo das suas asas. Boa noite. Boa noite, pastor João. Muito agradecido pelas sábias palavras e muito obrigado novamente por ter aceitado o convite de participar. Pastora Betina, vou passar para a senhora. Antes, só vou aqui dar um alô para Maitê, para Cristiane, para Cirlei, a Annelise, que estavam comentando ali, dando seus depoimentos. Agora vou passar para a pastora Betina, mandar um abraço para todos que acompanharam a live com nós e se despedir, pastora. Agradeço mais uma vez pelo lá cada coração e que ainda assistir essa live. Se a Isabel, ao pastor João, ao padre Nil, você, Gabriel, tido esse encontro mas edificante. Lembro de outros diálogos religiosos em outras cidades nós passamos e atuamos, uma canção que é bem acho que está algum probleminha ali de conexão com a pastora Betina. Eu vou passando a palavra para o padre Nildo, agradecer ao senhor novamente, padre, pela disposição. Tenho certeza que todas as igrejas católicas ficaram bem representadas com a palavra do senhor. A pastora Betina voltou. Pode concluir seu raciocínio, pastor. Eu estava passando a palavra para o padre Nildo. Tá. Bem, então, assim, que vai na de Jesus, que nós possamos, nesse diálogo, entrar na barca de Jesus e mesmo caminho, que soe a cada qual. Amém. 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 Muito obrigado, pastor. Passar a palavra, então, agora para o nosso padre Nildo. Obrigado, Gabriel, por esta oportunidade. Obrigado, professor Isabel, pastor João, pastora Betina. Como é importante espaços de diálogos. O diálogo constrói a paz. O diálogo nos faz amigos, colaboradores. Precisamos sempre do diálogo. Então, agradeço, eu acho que foi uma grande pregação, assim, de fraternidade esta live, de amor ao próximo esta live. Então, muito obrigado mesmo. Quero dizer a todos os paroquianos que o Padre reza por vocês e que vocês estão em nossos corações. Quero dizer aos irmãos de outras comunidades religiosas que quando nós olhamos para Deus, nós pedimos por todos. E é bom saber que o pastor João reza por mim, que a professora Isabel reza por mim, que a pastora Betina reza por mim. E esse mim somos todos nós, aqui da nossa comunidade Palmeira das Missões e toda grande região. A palavra que eu quero dizer, assim, de esperança,
é que às vezes perdemos a batalha, mas a vida não é só aqui. A vida continua em Deus. Ele é o Senhor da vida. E não uma vida temporária, mas uma vida que é eterna. Deixem Deus agir em vossos corações. Deixem Deus consolar vocês. Mesmo você que está aflito, cansado, atribulado, deixa que o Espírito Santo comunique aquelas verdades que só Ele pode comunicar. E fiquemos unidos na oração e na solidariedade ao próximo. O nosso barco vai para frente se nós tivermos esses dois lemes. A oração, que expressa o nosso amor imensurável a Deus e também nos faz receber o amor dele, e a prática da caridade, que nos faz amar o próximo e encontrar Deus no próximo e servir concretamente Deus em nossos irmãos. Remando com a oração e com a caridade, a humanidade inteira, todos os segmentos religiosos, chegaremos naquilo que na Bíblia está muitas vezes dito como reino de Deus e reino dos céus. Um grande abraço com a ternura de Jesus Cristo. Muito obrigado, Padre Nildo. Então, novamente, queria agradecer a todos pela participação, professor Isabel, pastor João, pastora Bettina, Padre Nildo, e mais uma vez falar que me coloco à disposição de todos vocês para estar ajudando de qualquer maneira que eu possa contribuir. Obrigado. E dizer para mantermos e termos mais fé, mais amor, mais esperança, e para nossos ouvintes, quem esteve conosco, dizer que essa live vai ficar disponível, pedir meu perdão se acabei deixando alguém passar em branco, acabei não mencionando o nome de alguém, mas sintam todos prestigiados e tenho certeza todos também se sentiram abençoados com essas palavras, porque independente de qual for a classe social, independente da religião, eu acho que nós temos que ter fé, e como muitos cantos frisam, tentar amar como Jesus amou. Por mais que pareça difícil, temos que melhorar cada dia mais. Como o professor Isabel falou, cada dia, um dia de cada vez, melhorar um pouquinho cada dia, a gente não vai chegar à perfeição, mas vai estar cada vez mais próxima dela. Meu agradecimento a todos e meu muito obrigado. Boa noite. Boa noite.